Hoje nós vamos começar três temas soltos em que toca a ação do anjo. E hoje o tema da nossa catequese chama-se a Santidade de Deus. É uma meditação muito especial e ela pode ser utilizada como preparação para a confissão. E ela é baseada na vocação, no chamamento do profeta Isaías, que está descrita neste mesmo livro, no capítulo 6. No ano em que morreu Osias, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. As franjas do seu manto enchiam o templo. À sua volta estavam serafins de pé. Tinham 6 asas cada um. Com 2 asas cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam. E clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonzos, e o templo enchia-se de fumo. Para nós situarmos esta leitura, o profeta Isaías estava no templo em oração. E na altura em que o Senhor chamou para ser profeta, ele contemplou o trono de Deus no mais alto dos céus, o trono da glória divina, porque realmente ele estava sentado num trono alto e sublime. E nós podemos imaginar, ou não imaginando, podemos pressentir que distância tão grande entre o Deus Criador, o Deus sublime, e o profeta Isaías, entre o Senhor e o seu servo, que o Senhor, por condescendência, por misericórdia, o escolheu. Portanto, há aqui uma distância infinita, infinita. Mas, contudo, também há uma proximidade. Este Deus que está no mais alto dos céus, as franjas do seu manto cobriam, enchiam o templo onde estava o profeta. Portanto, este Deus que nos excede em muito, também é um Deus próximo, que nos cobre com o seu manto, que nos protege, que cuida de nós. E nós podemos sentir-nos realmente privilegiados, podemos sentir o seu amor, porque sem mérito nenhum da nossa parte, nós podemos ver como Deus é condescendente conosco. Como Deus realmente, como uma mãe se debruça sobre o berço do seu bebê, também o Deus que está no mais alto dos céus, ele deixa que nós estejamos aqui na terra aconchegados pelas franjas do seu manto protetor. Portanto, este profeta contemplou o Senhor no mais alto dos céus, mas este Deus sublime não está só, não é um Deus solitário. Rodeiam no mais alto dos céus os espíritos bem-aventurados mais altos do primeiro coro, que são os serafins, e que estavam de pé diante do Senhor. A atitude de pé, é uma atitude que exprime vigilância.
há uma atitude que exprime guarda de honra. Por exemplo, no exército, as sentinelas estão de pé, de vigia, de guarda. Também, por exemplo, nas grandes paradas da Guarda Nacional, por exemplo, canadiana em Ottawa, sempre a Guarda Nacional, quando está em parada, está sempre de pé, nesta atitude sublime. E por isso nós podemos dizer que estes primeiros anjos, a sua atitude diante de Deus é um ensinamento para nós. Se qualquer soldado perante o seu general não se atreve a estar de qualquer maneira, se os serafins diante de Deus estão nesta posição régia, como realmente eles nos inspiram à reverência diante do nosso Deus e Senhor. E esta atitude nós temos também na Santa Missa. Por exemplo, quando lemos o Evangelho, o povo é convidado a levantar-se por respeito à palavra de Deus. Porque o Evangelho é diferente da primeira e da segunda leitura, como é diferente dos Salmos. E se vocês repararem, a maior parte da Santa Missa, estamos de pé, nesta atitude de atenção, de vigilância. E estes serafins, eles têm 6 asas, com 2 cobriam os pés. O que é que isto significa? Significa que os espíritos bem-aventurados são seres que não pertencem a este mundo material. Eles nos ultrapassam em muito. Nós nem sequer somos capazes de imaginar o que é um serafim. Portanto, vemos que os seus pés estarem velados aos nossos olhos significa, com outras palavras, eles pertencem ao mundo divino, não ao nosso mundo. Com 2 asas voavam, como já tenho explicado em várias meditações. Os anjos serem representados com asas significa a sua obediência pronta para cumprir as ordens de Deus, a sua obediência pronta para fazer a vontade de Deus. Por isso, a obediência dos anjos também é chamada a obediência alada. Quer dizer, é uma obediência instantânea, uma obediência rápida. Deus fala, já estão a fazer. E é esta obediência que nós temos que aprender. Esta obediência pronta, confiante, que não duvida. Quando realmente o nosso anjo falar-nos à consciência no nosso coração, não devemos pôr dúvidas. Ou, isto fica para logo. Não. A hora da graça é um momento. Se nós deixamos passar o momento, deixamos passar a graça. Portanto, a nossa obediência deve criar asas como os anjos têm diante de Deus para cumprir as suas ordens. E com 2 asas cobriam o rosto. Eu penso que esta atitude é para nós a mais misteriosa. E para nós parece incompreensível. Se a maior alegria no céu é contemplar Deus face a face, porque é que os serafins, os anjos que estão mais próximos de Deus, em vez de contemplarem, eles tapam a sua face com 2 asas.
O que é que significa isto? Significa a grande reverência, a grande humildade perante a luz da santidade de Deus. Portanto, perante este brilho magnífico do rosto de Deus, até os serafins escondem o seu rosto. Se nós olharmos para o sol num dia de verão, não podemos porque ficamos cegos. E o sol é só uma estrela de quinta dimensão. Quer dizer que há no universo estrelas ainda maiores que o sol. E que o sol, que é uma estrela, nos cega. Como é que será estar mergulhados na luz da santidade de Deus? Este Deus Santo é a fonte de toda a luz. Portanto, não nos admiremos da atitude dos serafins de cobrirem o rosto perante a santidade de Deus, porque Moisés, quando teve aquele episódio da sarça ardente em Êxodo capítulo 3, quando o anjo apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça, e quando Deus começou a falar pela boca do anjo, Moisés prostrou-se por terra e cobriu o seu rosto com o manto. Portanto, é a mesma atitude. Por isso, se o ardor do anjo que apareceu a Moisés já o jogou em terra, como é que será a luz e o brilho do Deus 3 vezes santo? Por isso, meditando e contemplando esta leitura, realmente nós devemos adorar, devemos realmente prostrar-nos diante da santidade de Deus. E é exatamente isto que os serafins aclamam uns para os outros. Santo, 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 ao Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, vemos que a atitude dos serafins é, em primeiro lugar, uma atitude de adoração com profunda reverência, com profundo respeito perante a santidade de Deus. E perante esta primeira visão, vemos que a narrativa continua assim no versículo 5. Então exclamei: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Portanto, nós temos agora o contraste. Olhando para a luz do Deus 3 vezes santo, o profeta reconhece as trevas que existem nele. Perante a visão do Criador, o profeta reconhece-se uma humilde criatura. Perante a grandeza e a omnipotência de Deus, o profeta vê como eu sou tão pequenino. Perante a santidade de Deus, o profeta reconhece como sou pecador. E é interessante que, fazendo esta pequenina comparação, se nós estamos no jardim, num dia de sol, só pelo facto de nós estamos, por exemplo, 5 minutos lá fora no jardim, banhados pela luz do sol,
quando entramos em casa, parece-nos que a nossa casa é escura. E, no entanto, as janelas estão abertas. Mas, olhando para a luz de Deus, reconhecemos claramente quais são as minhas trevas. E então aqui nós podemos compreender um pouco o que é o nosso juízo particular. Porque quando nós morrermos, quando a alma se separar do corpo, vamos estar, a primeira coisa que nós vamos ver, a primeira pessoa que nós vamos ver é o nosso anjo da guarda. A alma vai estar como uma criança nos braços de sua mãe. O nosso anjo da guarda não nos solta. A alma está livre das amarras do corpo. Portanto, nós vamos estar nas mãos do nosso anjo. E o anjo nos conduz para a luz da santidade de Deus. E nós vamos estar mergulhados nesta luz da santidade de Deus, e aí vai se revelar toda a nossa vida. O que fizemos de bom vai brilhar nessa luz. O que realmente não, o que foi mal e que não confessamos, porque o que foi confessado não aparece no juízo. Por quê? Porque quando Deus perdoa, Deus esquece. O que foi lavado no sangue de Cristo, foi lavado. Foi perdoado, foi purificado, não aparece. Aparece, sim, as consequências do mal que fizemos e que não reparamos. Por isso, à luz da santidade de Deus, vão aparecer as nossas trevas. É exatamente isto que está aqui. Perante o Deus 3 vezes santo, o que é que o profeta diz? Ai de mim que estou perdido, que sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E perante esta luz da santidade de Deus, quem pode reconhecer que está completamente limpo? Por isso, a nossa verdadeira atitude deve ser a do publicano, mantendo-nos à distância, que nem sequer ousava levantar os olhos para o céu e batendo no peito dizia: ó Deus, tende compaixão de mim que sou pecador. Eu acho que esta frase é o mais belo exame de consciência. Ó Deus, tende compaixão de mim que sou pecador. Portanto, perante o Deus Santo, o homem reconhece-se pecador. E o profeta confessa o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. E moro no meio de um povo que também é assim. Portanto, o profeta não se acha melhor que os outros. Não. E é interessante que um dos serafins foi ao altar e com uma tenaz foi buscar um carvão. Portanto, nós vemos que a atitude do homem humilde, pecador e que se reconhece como tal, Deus não fica indiferente. Pelo contrário.
Deus deixa-se comover pela nossa humildade. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus também se fez humilde, não só como homem, mas também se humilhou ao descer ao pão sagrado. Jesus fez-se mais pequenino do que nós. Fez-se mais pequenino que nós. Para quê? Para estar conosco todos os dias até ao fim do mundo. Para não nos deixar sozinhos um só instante. Para estar sempre à nossa disposição. Mas olhai que o Deus 3 vezes santo que está no mais alto dos céus é o mesmo que está no sacrário. É o mesmo. Só com a diferença que nas alturas ele está desvelado. Ele apresenta-se como ele é. E no sacrário ele está completamente escondido sob as espécies do pão e do vinho. No pão sagrado, o Senhor está mais pobre do que quando ele estava na cruz. Porque para os judeus, Jesus escondeu a sua divindade e mostrou-se homem, mostrou a sua humanidade. Para nós, Jesus esconde a sua humanidade e a sua divindade, para que nós não tenhamos medo de nos aproximarmos dele. Pelo contrário, tenhamos confiança, vamos até ele, porque ele é o pão nosso de cada dia. É o nosso pão de cada dia. E nós podemos fazer uma primeira pergunta: o que é que nós temos feito com o nosso Senhor no pão sagrado? O que é que nós temos feito? Quantas vezes ao dia nós hoje lembramos-nos de Jesus no sacrário mais próximo da nossa casa? Quantas vezes? Será que nós lembramos-nos de mandar o nosso anjo da guarda visitar o sacrário em nosso nome? Porque as igrejas estão fechadas a maior parte do tempo. Não são todas que têm o privilégio de estar abertas como a nossa, 7 dias por semana, desde as 7 da manhã até às 6 da tarde. E hoje, na quinta-feira, nós tivemos o Santíssimo exposto todo o dia. Todo o dia. Agora, o que nós temos feito com o Senhor no pão sagrado? Será que nós somos almas eucarísticas? Que pomos o Santíssimo Sacramento como centro da nossa vida? E, por exemplo, nós também podemos perguntar-nos como têm sido as minhas vivências da missa. Quantas e quantas vezes se mede o tempo que se está na igreja? Também podemos perguntar-nos como é que tem sido a minha ação de graças depois da comunhão. Quando eu saio da igreja, estou consciente que eu sou sacrário vivo de Jesus que está no meu coração. Portanto, vocês vejam, isto tudo são pensamentos que nós devemos pôr-nos para podermos melhorar a nossa relação com Jesus, pão da vida.
Hoje, por exemplo, é a festa de São Jerónimo, este santo que consagrou a sua vida a traduzir a Sagrada Escritura das línguas originais para o latim. E nós também podemos perguntar-nos: o que é que eu tenho feito com a palavra de Deus? Que terreno tem sido, que terreno tenho eu sido para a semente da palavra? Terra boa? A palavra está à beira do meu caminho? Será que a palavra de Deus caiu em terra pedregosa e entre os espinhos? Também podemos perguntar-nos: que fruto tem dado a palavra de Deus? Se hoje ouvi a missa, nem que seja na televisão, será que eu me lembro ainda qual é o evangelho de hoje? Ou qual foi o propósito que eu fiz de pôr em prática o evangelho que eu ouvi? Agora, há uma coisa que nós todos aqui devemos ter um grande contentamento, que vocês têm sido almas que se têm preocupado em aprofundar a palavra de Deus. Isso vocês têm. Têm. E esta alegria ninguém vos vai tirar. Vocês podiam estar, em vez de estar aqui, vocês podiam estar na vossa sala, no sofá, a ver a telenovela. Mas optaram, não, eu quero estar a ouvir a palavra de Deus, a conhecer melhor. Porquê? Quanto mais conhecemos, mais amamos, mais fome temos da palavra de Deus. E vocês podem ter a certeza que no dia do nosso juízo, estes minutos que estamos juntos a comer a palavra de Deus, vai ser uma grande consolação. Uma grande consolação. O que é que tu fizeste com a minha palavra? Portanto, quem está cheio de arrependimento perante as suas faltas, porque conforme eu disse há pouco, quem de nós perante a santidade de Deus pode se reconhecer irrepreensível? Portanto, quem voluntariamente se entrega à justiça de Deus no sacramento da reconciliação, fazendo como o filho da parábola do filho pródigo: pai, pequei contra o céu e para contigo. Quem realmente se entrega voluntariamente à justiça de Deus vai encontrar, vai cair diretamente na sua misericórdia. Podem ter a certeza absoluta. O arrependimento, a humildade, transforma a justiça de Deus em misericórdia. E em cada sacramento do perdão que nós recebemos a absolvição, Deus faz conosco o que o Pai fez com o filho pródigo. O Pai nos abraçará, cobrir-nos-á de beijos, nos dará uma nova túnica, porque a túnica que nós tínhamos estava rota e suja. Ele vai nos colocar de novo o anel no dedo e sandálias nos pés feridos, porque quantas e quantas vezes nós trambicamos na nossa vida, batemos com os pés em pedras, caímos em covas, e realmente só esta atitude é que poderá ouvir da boca de Jesus: os teus pecados são perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Podem ter a certeza absoluta. Por isso nós não devemos ter medo
da santidade de Deus, porque a santidade de Deus, na Sagrada Escritura, chama-se justiça. Olhem, por exemplo, se não é verdade, no Evangelho de São Mateus, como é que São Mateus descreve São José? Ele escreve São José, que era um homem justo e não a queria difamar a sua esposa. O que é que quer dizer homem justo? É homem reto, homem santo. Quando, por exemplo, nos Salmos se fala da justiça de Deus, está-se a falar da sua santidade. Por isso, não tenham medo, porque quem se entrega à justiça de Deus, à sua santidade, encontra a sua misericórdia. E nunca o Senhor vai ficar indiferente. E é por isso que nos versículos 6 e 7 do livro de Isaías, no capítulo 6, está descrito o seguinte: logo um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse: isto tocou os teus lábios, desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Olhem para esta descrição tão linda. O Senhor enviou um dos serafins. E ele foi ao altar que estava diante de Deus no céu, cheio de carvões ardentes, e com uma tenaz, vocês sabem, uma tenaz, aquelas pinças que antigamente, quando as nossas mães cozinhavam no lar, era com essas pinças que ela agitava as brasas para não as deixar morrer. E então, com uma pinça, ele tirou esse carvão e aproximou-se do profeta e com esse carvão tocou-lhe nos lábios e disse: isto tocou os teus lábios, desapareceu o teu pecado e foi perdoada a tua culpa. E nós podemos perguntar-nos: que carvão é este que o próprio serafim, o anjo mais alto, não o pode tocar diretamente para não ser queimado? Tem que tocar com uma tenaz. E ao mesmo tempo, esse carvão ardente tem o poder de fazer desaparecer o pecado do homem e de perdoar a sua culpa. Este carvão ardente não é outra coisa que o amor divino, que nem sequer os próprios anjos ousam tocá-lo diretamente. Portanto, esta atitude do anjo de pegar no amor divino com uma tenaz é um sinal de reverência. É a mesma coisa, os anjos cobriam o rosto perante a luz da santidade de Deus, perante o amor de Deus. Os serafins acham-se dignos de pegá-lo com as suas mãos. E nós podemos perguntar-nos o que é que nós temos feito até agora com o amor de Deus. E para responder a esta pergunta, nós temos que meditar na palavra de Jesus. Tudo o que fizestes ou deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, a mim o fizestes ou deixastes de fazer. Por isso vocês vejam como realmente nós temos que nos sentir tão pobres perante o amor de Deus. Jesus, que eu vos ame com o amor que vos não tenho, porque aquele que vos tem é tão pouco. Portanto, nós vemos aqui
como o amor de Deus purificou o profeta. Era um homem de lábios impuros, pois Deus o purificou nos seus lábios. Purificou o seu pecado. Expiou o seu pecado. E tornou puro, santo. E então, no versículo 8, continua assim a narrativa da vocação de Isaías. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, podeis enviar-me. Portanto, só depois de purificado é que o profeta pôde, com dignidade, apresentar-se diante do Senhor e dizer: eis-me aqui. E foi exatamente nesta altura que ele recebeu da boca do Senhor a missão profética. Isto passa-se exatamente conosco. Quando nós fomos concebidos, quando nós passamos a existir, Deus confiou-nos uma missão a realizar neste mundo. E se nós não a fizermos, ninguém pode fazer no nosso lugar. Podem fazer outra parecida. Mas como nós fazemos a nossa missão, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de sentir, com o amor que nós temos, com os dons que nós temos para cumprir essa missão, só nós é que a podemos fazer, mais ninguém. Por isso, se nós não a realizarmos, vai ficar um vazio deixado por nós. E Deus nos revela a nossa missão gradualmente, através do nosso dia a dia. E o Senhor dá-nos a luz suficiente para nós podermos ler nos sinais da nossa vida a vontade de Deus. Podem ter a certeza. E essa luz Deus dá a quem lhe pedir. E só ela pode passar se o coração estiver limpo. Se o coração estiver purificado pelo amor de Deus, pelo sangue de Cristo. Então, nós vemos aqui 4 etapas. Primeira etapa, é muito importante olharmos para Deus. Muito importante. Olharmos para Deus. Por vezes, só olhamos para Deus com o nosso espírito. Basta nos concentrarmos com Deus presente na nossa alma. Ou, se nós estamos na igreja, fixemos o Senhor numa imagem, no crucifixo ou no sacrário. Quando estivermos na Santa Missa, nós temos 3 momentos privilegiados. 3 momentos. O momento da consagração, o momento em que o padre termina a oração eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo, de novo ele levanta Nosso Senhor, e no momento antes da consagração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesses 3 momentos, nós devemos olhar para o Senhor. Não baixar a cabeça, olhar para o Senhor. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Portanto, é desta contemplação que nós podemos realmente ter a consciência clara: quem sou eu? E vocês sabem que o maior
a maior vitória que o demónio tem hoje sobre o homem é que o demónio tornou o homem cego. O homem já não é capaz de reconhecer os seus pecados, as suas culpas. O homem é capaz de reconhecer os defeitos dos outros, mas não vê os seus próprios defeitos. Por isso, como é que ele pode reconhecer-se os erros que tem? Como é que ele pode ter a humildade de pedir perdão se ele nem sequer sabe? Ele está cego, a sua consciência está morta. E por isso, ter a consciência viva, delicada, hoje em dia é uma grande graça de Deus. E por isso, perante a luz da santidade, reconhecer-se. E então, aqui, portanto, da adoração do Deus Santo, da sua contemplação, brota a consciência do nosso pecado e brota o nosso desejo de reparar, de purificar. E só depois da purificação é que o Senhor nos pode enviar para a missão que Ele nos confiou todos os dias. E por isso, todos os dias nós temos que passar por estas etapas. Olhar para Deus, reconhecer as nossas faltas, pedir perdão, reparar, missão. Só assim é que podemos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, que o nosso anjo da guarda, que ele não nos poupe, que o nosso anjo da guarda ilumine a nossa consciência para que possamos reconhecer as nossas faltas e depois de purificarmos, podemos realmente dizer: Senhor, eu estou aqui à tua disposição para fazer a tua vontade. Houve uma vez que me entregaram uma centelha de amor de Deus com esta frase: entrega tudo na ardósia do meu coração, porque ali tudo apago, porque ali tudo esqueço. Vocês sabem que a ardósia era aquela pedra preta que nós tínhamos na escola antigamente, que escrevia-se com um giz. Não havia cadernos, não havia nada, era com isso que a gente fazia as contas. A mesma coisa, entrega tudo na ardósia do meu coração, porque ali tudo apago, porque ali tudo esqueço. Amém.